Fala aí, pessoal! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. E após 5 vitórias seguidas, o tricolor entra em campo novamente amanhã, agora jogando fora de casa contra o Atlético Paranaense, pelo segundo jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. O time mudou da água para o vinho com a saída do Zubeldia e a chegada do Crespo, não é isso? Que arrancada tem tido o time do São Paulo, principalmente se a gente utilizar o recorte do Campeonato Brasileiro. Desde a chegada do Hernan Crespo, desde então, depois da Copa do Mundo de Clubes, o clube teve 6 partidas pelo Campeonato Brasileiro. Iniciou com uma derrota para o Flamengo, é verdade, mas depois já empatou com o Red Bull Bragantino fora de casa e 4 vitórias seguidas contra o Corinthians no Clássico, depois Juventude, depois Fluminense e no final de semana agora contra o Internacional na matéria que a gente acabou de ver. Bora falar agora sobre o São Paulo. Arboleda respondeu em grande estilo a Miller. O ex-jogador do São Paulo detonou o elenco do tricolor, em especial jogadores que formam a linha de estrangeiros. Miller afirmou, abre aspas, o São Paulo tem 9 estrangeiros, um pior do que o outro. A resposta veio nas últimas horas do Arboleda por meio das suas redes sociais do atacante equatoriano, autor de um dos gols na vitória contra o Internacional nesse domingo por 2-1, postou uma foto ao lado de outros gringos como Enzo Dias, Dineno, Bobadilha e Ferrarese. Na legenda, chamou Miller de palhaço. Só é importante contar que o São Paulo conta com 9 estrangeiros, Cédric Soares, Alan Franco, Arboleda, Ferrarese, Enzo Dias, Bobadilha, Gonzalo Tapia, Dineno e Caleri. Caleri só volta na próxima temporada, outros 5 são titulares. Casos de Cédric, Alan Franco, Arboleda, Ferrarese e o Enzo. Só para completar o noticiário do São Paulo, informação importante, Lucas Moura volta a treinar com o elenco na reapresentação do time nessa segunda-feira e há a expectativa de que ele esteja à disposição para a partida de sábado contra o Vitória no Campeonato Brasileiro. Agora, quero explicações na minha mesa, com flanela, sem flanela. 5 vitórias seguidas, melhor colocação, melhor desempenho nos últimos 5 jogos. Mas contratou alguém não, né? Não contratou ninguém, mesmo os caras, tá todo mundo aí, não, o Lucas não volta, o Oscar não volta, e os caras estão jogando bola e agora ganharam do Internacional fora. Abraço e satisfação, Arnaldo. Se vire. O São Paulo conseguiu, acho que nessa sequência, não só vitórias, acho que o São Paulo conseguiu bons desempenhos, né? E de fato, surpreendente como o time encontrou uma nova forma de atuar, mostrando talvez uma dinâmica, uma fluidez, como se fosse um time já trabalhado há muito tempo, né? Você está falando, né, do Felipe Luiz, da crítica, né, de insistir, ter o mesmo modelo de jogo. Eu acho que a virtude do Crespo foi insistir num modelo novo de jogo até ele criar uma conexão. Isso acontece para mim desde o jogo do Bragantino, desde que o Luciano volta ao time, aquilo foi empate. Depois, Tironi, a primeira vitória sobre o Corinthians, clássico, confiança. E aí, recobrando a confiança e tudo mais, aí que está. Nessa circunstância, uma diferença em relação ao momento do Abel ou do Felipe, com menos recursos, o Crespo conseguiu fazer com que o time jogasse mais, talvez por encontrar, diante da limitação, a melhor forma de atuar com esses jogadores, né? Que tem essa situação dos 3 zagueiros. Mas não só, né? Acho que o São Paulo consegue mostrar no campo evolução na bola parada, evolução no volume de jogo, triangulação com aquela base dos 2 volantes, Marcos Antônio e Bobadilha. E talvez seja o principal fator de mudança, uma frieza, sem tirar o nível competitivo. O Internacional acho que é um bom parâmetro, porque ele sempre acompanhou o São Paulo nessa temporada nos problemas e virtudes, e aí definiu manter o treinador em vez de trocar o treinador, estava na mesma circunstância, teve uma sequência, até o jogo passado ele estava na sequência boa do Brasileiro, era dele, não era do São Paulo, mas priorizou a Copa do Brasil em vez do Brasileiro. Então, ele botou todo mundo contra o Fluminense, perdeu em casa, quando estava o estádio cheio e tal, resultado, ninguém foi no jogo de domingo, a torcida largou o time.
E o São Paulo contra o reserva do Inter, mas o reserva do Inter, o Atlético Paranaense e o Fluminense estão espelhando o São Paulo. Os adversários hoje jogam, o São Paulo joga com 3 zagueiros, 3 no meio, 2 na frente, nós vamos jogar igual. Não dá para você cravar que o São Paulo está classificado na quarta-feira na Arena da Baixada, mas ele pode conseguir fechar a semana com a gordura mínima no Brasileiro, para quem estava colado na zona de rebaixamento, classificado numa Copa e podendo jogar a Libertadores, como ele estava prevendo com tudo na terça-feira em Medellín, né? Pode acontecer isso. E, evidentemente, os méritos todos são do Crespo nesse período todo. Ele reinventou o time, né? É uma outra situação, uma outra equipe, um outro volume e também mais segurança e cabeça fria. Parece outro time. Sabe o que eu tô achando? Que o São Paulo tá... As decisões que estão sendo tomadas, elas estão sendo tomadas com mais paz para tudo. E claramente os jogadores estão jogando mais leves. Me parecia que com o Zubeldia estava sendo tudo muito sanguíneo. As decisões. Ai, meu Deus, e a base? A base vai entrar... Ah, o Crespo fala, beleza, se der eu uso a base. Ah, o sistema de jogo, não sei o que, tal. Não, vamos jogar desse jeito. Me parece que é um clima mais tranquilo. E aquela tese que a gente sempre, normalmente o jornalista fala, gente, vamos deixar o cara trabalhar, vamos dar tempo de trabalho. Quando vem os casos assim do Crespo, nossa, destrói, quebra a nossa perna, né? Porque você fala, talvez o ideal não era ter trocado o Zubeldia. Só que vem uma melhora dessa, a nossa tese vai para um ralo de uma maneira, você fica até com vergonha de pedir continuidade, de pedir sequência de trabalho. Cara, peraí, eles não estavam tão errados. Eles identificaram lá internamente uma coisa que talvez a gente não tinha identificado aqui fora. Em termos, talvez, de ambiente e tudo mais. Me parece que é um clube que decide as coisas com mais leveza agora. Jogadores, direção, a base ou não, reforços ou não, lesões ou não. Me parece que está um pouco mais leve a coisa. E quando você está mais leve, você está mais confiante, além, claro, de um padrão de jogo. Hoje está até meio decorado ali. Eu não sei se já é um padrão. Mas o São Paulo adquiriu uma forma de jogar, isso também é inegável. E aí, Massá? Acho que você pode trocar o treinador, claro, deve trocar o treinador quando você faz esse diagnóstico, né? Agora, nem sempre a mudança de treinador vai te garantir isso que a gente está vendo. Uma espetacular ascensão de um time, né? E isso vem mais também pela mobilização. Acho que o maior mérito da direção é esse. O ponto de virada é quando os caras vão viajar para Bragança para assistir o jogo, os machucados. Aquilo tem uma força muito grande. Aquilo tem uma representatividade muito grande, muito maior do que o ato em si, né? Deles estarem lá no momento delicado que era aquele jogo, depois de uma derrota, né? Beirando ali zona do rebaixamento. Então, essa mobilização me parece que foi a mola propulsora do trabalho do Crespo para que ele conseguisse essas vitórias seguidas. Me cabe, como sempre, fazer um alerta de que vai ser preciso que na hora que esse time oscilar, que o São Paulino tenha a compreensão de que isso vai acontecer. Acontece com qualquer treinador, em qualquer lugar do mundo, desde que se trata do esporte chamado futebol. Até aqui tá maravilhoso, não vai cair mais, se bobear vai brigar lá em cima, ganhou o primeiro jogo na Copa do Brasil, entrou mais dinheiro, né? Tem a Libertadores, que é uma coisa que o São Paulino gosta muito de entender. Agora, também é preciso pensar na semana, né? No domingo, como vai ser o domingo? Sábado. Como vai ser a quarta e o sábado, fim de semana? Né? São Paulo joga quarta? Quarta, sábado e terça em Medellín. Mas por que quarta, meu? Se vai jogar sábado? Não dá pra entender. O São Paulo é fraco também, hein? Mas aí não, aí se fosse quinta... Agora tem que ser. Tem que ser. Eu acho terça na Libertadores. O equívoco foi jogar na quinta contra o Atlético. Aí espremeu tudo. Quinta, isso. Domingo à noite, quarta, sábado Mas e os terça. próximos é isso aí. Quando jogou a Sul-Americana, sempre de terça. Ele jogava de sábado, não tem muito o que fazer. Eu imagino que o São Paulo vá agora... porque também o intervalo entre sábado e terça em Medellín ele é muito pequeno.
O que pode acontecer é Começar a ficar nos meios de o semana. Jandrei jogar no Brasileiro. Não é uma. E o Lucas, talvez, aí não sei, né? Tem a isso. previsão era. Não sei se Só ainda uma vai coisa, ser. não é que é pequeno, é o normal. Como tem o domingo e quarta, o sábado e terça é a mesma coisa. Ah, não, mas tô dizendo. Mas É o normal. terça em Medellín pro mata-mata da Libertadores, que é o seu torneio. Sim. Agora te falar sobre o São Paulo, com uma comparação importante entre Hernan Crespo e Luiz Ubeldia, o novo e o velho técnicos do São Paulo. Antes, só registrar que o tricolor venceu o Internacional por 2-1 na noite desse domingo no Beira-Rio, garantindo a 5ª vitória consecutiva, algo que o São Paulo não era capaz desde março de 2022. Essa sequência de 4 vitórias no Campeonato Brasileiro, mais uma vitória na Copa do Brasil, e esses resultados fizeram com que o São Paulo pulasse para o 8º lugar na tabela de classificação. Foram 5 posições conquistadas somente nessa rodada. Tricolor tem 25 pontos, agora sim chegamos à comparação. São Paulo de Hernan Crespo disputou 6 jogos no Campeonato Brasileiro com 13 pontos conquistados. O São Paulo de Luiz Ubeldia conquistou 12 pontos em 12 jogos. Ou seja, o Zubeldia teve o dobro de partidas sob o comando do São Paulo no Campeonato Brasileiro e fez 1 ponto a menos do que o Hernan Crespo, só para você entender quanto essa mudança foi extremamente positiva. Com um detalhe importante: se o Zubeldia reclamava de reforços, o Crespo não contou com o Oscar, com o Lucas Moura, com o Caleri e com o Luiz Gustavo, todos machucados no departamento médico. Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E após 5 vitórias seguidas, o tricolor entra em campo amanhã, agora jogando fora de casa contra o Atlético Paranaense, pelo 2º jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. E basta um empate para o São Paulo nesse jogo para se classificar para as quartas de final. O tricolor vai contar com as voltas do zagueiro Alan Franco, do meia Rodriguinho e do atacante Ferreirinha. E na minha visão, o Ferreirinha tinha que ser titular nesse jogo, junto com o Luciano, até porque ia ficar um ataque com mais velocidade e mais mobilidade. E diferente de alguns comentaristas que ficavam chamando o dirigente do São Paulo de covarde por não abrir mão da Copa do Brasil, eu acho que o São Paulo tem que ir com força máxima para esse jogo e tentar se classificar para as quartas de final. Até porque, na minha visão, um clube que atravessa uma grave crise financeira não pode abrir mão de um dos torneios que mais paga, que é a Copa do Brasil. Até porque, até agora, o São Paulo enfrentou um time de Série C, o Náutico, e agora um time de Série B, o Atlético Paranaense. Já pensou o São Paulo ser eliminado por um time de Série B e depois também cair na Libertadores? Ia sobrar apenas o Brasileirão, que o São Paulo não tem muita chance, né, galera? Temos que ser realista. E após esse jogo fora de casa contra o Atlético Paranaense, o São Paulo volta a campo no dia 9, agora jogando em casa contra o Vitória. No dia 12, joga fora de casa contra o Atlético Nacional pelo primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores. No dia 16, joga fora de casa contra o Sport. E que nem eu venho falando nos últimos vídeos, aqueles jogos considerados mais fáceis é contra o Sport, contra o Fortaleza, contra o Mirassol e o Vasco da Gama, que o São Paulo não conseguiu vencer em casa. Agora vai enfrentar esses mesmos times no segundo turno, só que fora de casa. Já no dia 19, joga em casa contra o Atlético Nacional, pelo segundo jogo das oitavas de final da Libertadores. Eu acho muito engraçado alguns torcedores e alguns comentaristas que ficam falando: o Crespo venceu 5 jogos seguidos, né? Mas vamos ver na Libertadores, já que o Zubeldia estava invicto, que não sei o quê. Lembrando, né, galera, o São Paulo foi eliminado da Libertadores do ano passado com o Zubeldia. Claro que foi nos pênaltis, mas foi eliminado. Já na Libertadores desse ano, até agora enfrentou time muito fraco, como o Talheres, o Alianza Lima, o Libertad, por exemplo. Então chega de alguns comentaristas e alguns torcedores ficar torcendo para o São Paulo perder, para falar: viu, com o Zubeldia o São Paulo não tinha sido eliminado, que não sei o que. Será mesmo? Até porque mesmo com Lucas Moura, Oscar e Caleri, o São Paulo não venceu em casa a Inter de Limeira,
o Velo Clube e a Ponte Preta. E nesse Brasileirão estava se afundando, não venceu em casa, como eu já disse, né? O Sport, o Fortaleza, o Vasco da Gama, o Mirassol. Era um time muito bagunçado. Era zagueiro jogando de lateral, lateral jogando de atacante e por aí vai. E é impressionante como que o São Paulo mudou da água para o vinho com o Hernan Crespo. Agora em 18 jogos, o São Paulo venceu 6, empatou 7 e perdeu 5, sendo que dessas 6 vitórias, 4 são de Hernan Crespo. Em 6 jogos pelo Brasileirão, ele já venceu 4. E com o Zubeldia, o São Paulo tinha 12 jogos com apenas 2 vitórias. Agora o São Paulo começa a se aproximar dos líderes, né, galera? E como eu sempre falei aqui no canal, eu nunca concordei com alguns comentaristas que ficavam falando que a torcida tinha que entender o momento do clube, que o time era fraco, que o elenco era limitado e que o Zubeldia estava tirando leite de pedra. Agora a gente já começa a ver coisas diferentes. Com o Crespo, o São Paulo vem evoluindo. Na minha visão, o São Paulo tem sim um elenco mais fraco do que o Flamengo, o Cruzeiro, o Palmeiras, por exemplo, mas não poderia ter ficado atrás de um Fluminense, de um Vitória, de um Grêmio ou de um Vasco da Gama da vida. Então, na minha visão, o São Paulo tem que tentar disputar a Libertadores, né, galera? E a Copa do Brasil e ficar aqui na parte de cima do Campeonato Brasileiro, buscando uma vaga na próxima Libertadores, se as Copas der errado. Então, se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!